Olá, estamos aqui em mais um episódio do Conversa Leal, esse espaço criado por mim, doutora Caroline Leal, médica, ginecologista, terapeuta sexual. Um espaço criado para que nós possamos conversar sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino, trazendo sempre convidadas que fazem parte do meu coração, do meu propósito, pacientes, amigas, para que a gente possa conversar papo reto, aberto, sem tabus, sobre tudo o que implica no universo feminino. Se você gosta desse e de outros episódios que já estão aí na plataforma, curte, compartilha, manda para uma amiga que também precisa aí, ó, levar um puxão de orelha e ver que a vida é muito boa e que a gente tem e pode melhorar sempre. Hoje eu estou aqui com uma convidada. Gente, como é que eu vou definir essa mulher? Eu vou dizer o que eu sempre falo aqui, que eu trago muita mulher porreta, como diz o nordestino, faca na bota. Enfim, nós temos uma história de vida muito especial também, então fui aí responsável por ajudar a trazer a Maria Alice, que agora está com 8 anos ao mundo, voando aí, crescendo. Gente, eu acho que eu parei de fazer obstetrícia porque eles estão ficando velhos, então eu tô vendo a minha idade. Abafa. Mas enfim, ela é mãe, ela é esposa do Elvis, ela é advogada, trabalha aí bastante também. E agora tem mais umas coisas aqui que eu vou ter que ler, que ela se define. Além de esposa, filha amada, mãe, advogada, analista de temperamentos. Ai, meu Deus, ela tá me analisando aqui. Mentora de um curso de experiência do lar, 43 anos de vida, 15 anos de casada. E ela vai conciliando aí todos esses afazeres que eu falei para vocês aí dentro desse universo em que a gente vai equilibrando pratinhos. Mas, em específico, hoje a gente vai abordar algumas coisas que vão, com certeza, tocar no coração de vocês. Então, Fabrícia, é um prazer te receber aqui, que você esteja aqui doando o seu tempo, a sua história, a sua entrega de vida. Você é uma mulher de muita fé e espiritualidade, então eu não apresentei o podcast, então hoje nós vamos falar sobre fé, espiritualidade, desculpa, e propósito, porque essa mulher tem muita fé envolvida na vida dela. Prazer te receber, Fabrícia. Obrigada e mais uma vez pelo teu tempo. O prazer é meu estar aqui, fiquei muito feliz, muito grata com esse convite, muito honrada. Não imaginava, é um lugar novo, algo novo para mim, mas algo que é a minha fé e que o Senhor já tinha me dito que eu ia falar dele em novos lugares. E quando tu me chamou, veio muito esse dia na minha cabeça, o dia que ele me passou essa informação, só que eu não imaginava que seria isso. Olha só, eu estou aqui estreando, porque isso pra mim é novo, né? Não é o meu dia a dia, diferente do seu, né? Mas obrigada. Gente, ela é super comunicadora, tá? Então ela vai falar bastante. Então, nesse episódio aí, nós vamos falar sobre fé, vida, propósito, espiritualidade. Quero deixar bem claro aqui, quando a gente fala de espiritualidade, que é algo que eu falo muito no consultório, é que você tenha a sua, tá? Então aqui nós, longe de condenar religiões. A gente sempre fala tá? que a gente não pode ser religiosa. Quando a gente fica muito apegado numa religião, a gente se torna uma pessoa religiosa. Então nós temos que crer no Criador, em algo maior, que é Deus, mas sem a religiosidade dentro da gente. É espiritualidade, né? Porque a espiritualidade é um dos pilares da nossa vida. Então eu sempre também falo muito no consultório que a gente é Corpo, alma e espírito. né? Isso aí. Então, vamos lá. Minha convidada devidamente apresentada, eu vou te perguntar e vamos começar lá na sua infância. Me conta, como é que tu descobriu essa fé, essa mulher aí que tem uma fé inabalável? Eu fui criada Como com uma foi? família bem católica, né? Minha mãe sempre teve muita fé. E me criou dentro de um berço bem católico, fez, né, eu fazer todos os passos, comunhão, crisma, aqueles retiros, tudo que precisava, eu sempre fiz. Sou do interior, então lá também é meio que incutido isso, né? Não tem a opção não fazer. Uhum. Só que eu sempre acreditei e sempre me sentia muito bem. Indo na missa, na igreja, me sentia muito bem. Adorava ir tomar café na casa das irmãs. Na minha cidade, na paróquia, tinha a casa do padre e a casa das irmãs. E aí tinha a irmã Ana, eu lembro muito bem dela, e a irmã Graça. E eu adorava ir lá tomar café com elas, colher flores com elas. Eu sempre me sentia muito bem, elas falavam de Deus pra mim. Eu acredito que ali já foi alimentada essa semente dentro do meu coração. E aí, conforme eu fui crescendo, eu me afastei um pouco de Deus. Continuei sendo católica, não praticante, só sendo católica. E aí, com as dificuldades da vida, num determinado momento, aí eu precisei realmente buscar auxílio com algo maior, porque senão não dava conta. E foi quando eu realmente virei a chavezinha dessa fé na minha vida. E por que a gente afasta e na dor a gente tem que aproximar, né?
O Sim. ser humano é um bichinho estranho, né? Exatamente. A gente parece que precisa das provações para daí a gente seguir essa caminhada. O que tu acha sobre isso, Fabrícia? Eu acredito nisso, sim, também. Mas vamos lá. A maternidade, ela me trouxe um olhar bem, bem próximo, assim, do que eu acho que acontece com a gente e com Deus. Porque, vamos lá, a gente tem filho, né? Então, às vezes o filho da gente, a gente fala pra ele não ir lá, pra ele não pular, pra ele não se jogar, mas ele não escuta. Deus faz isso com a gente. Uhum. Não se afasta, filha. Fica perto de mim, comunga mais, esteja junto de mim. Mas a gente faz o quê? Se afasta. O que acontece? Quebra a cara. Aí vem a dor. Quando vem a dor, a gente corre pra quem? Pro pai. Assim, nós com Deus. Quando a dor vem, a gente corre pra quem? Pro pai. Então, tu acha que esse momento da maternidade foi o momento em que te aproximou mais? Muito mais. Uma das minhas grandes experiências na fé que eu tive com Deus real foi a maternidade através de uma situação que eu passei com a minha filha. Isso me aproximou muito de Deus e fez eu entender que existe algo maior, muito maior do que aquilo que eu já acreditava, mas eu nunca tinha visto, sentido. Porque a experiência com Deus não tem como explicar, só viver. E não dá pra... É diferente pra cada um, né? Pra cada um. Porque Deus é único. Vamos supor, nós somos únicas. Eu sou de um jeito, você é de outro e vice-versa todo mundo. Então, assim, ele não pode ser uma coisa só. Uma coisa estereotipada. Porque aí a gente não vai entender ele. Eu preciso de um Deus. Você precisa de outro Deus. E ele sabe disso. Por isso que ele sempre muda e tem uma nomenclatura diferente pra cada um. Sabe que eu tava escutando um podcast... não vou me lembrar agora que me veio o nome do religioso, né? Da figura de fé. Dessa figura agora. Não vou lembrar, gente. Ele tem vários livros publicados e vários podcasts também. Mas ele fala sobre o espírito, no sentido de que essa fagulha é dividida para todas as pessoas, né? Então, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele Sim. define assim. Mas é uma fagulha pequena, a gente não tem o conhecimento dela, e aí a gente vai jogando as toneladas da vida, do dia a dia, né? E aquela coisa toda, enfim. E a gente deixa essa chama, como a gente não nutre esse espírito e como a gente não mantém esse espírito ali vivo, né? Então essa chama a gente vai deixando igual um foguinho mesmo, a fagulha vai... Quando branda. Branda, 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 branda. E aí, aonde vem os problemas, né? Então, e aí ele fala muito sobre a busca do conhecimento e que esse conhecimento está na Bíblia, né? Independente de qualquer religião, como nós estamos falando aqui, mas também está dentro de nós. Exatamente isso. Deus, quando ele nos criou, ele cria e ele faz isso. E aí, Deus, por que Deus criou lá em Gênesis, né? Eu adoro a Bíblia, sou apaixonada pela Bíblia, eu estudo ela, tá longe de eu entender ela por completo, mas como eu sou apaixonada, então fico buscando muito conhecimento e sentido. Mas lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Uhum. Quando Deus criou nós, humanos, foi para nós termos relacionamento. E como é que tu vai ter relacionamento com a pessoa? Quando tu tem esse fogo aceso. Para que eu e vocês estamos aqui nesse momento, a gente teve que ter um relacionamento antes, teve que se conhecer, você teve que conhecer a minha história, para que a gente, porque senão, as pessoas podem ouvir o que a Fabrícia tem para falar. E assim é Deus com a gente. Então, quando a gente se relaciona, a gente alimenta essa chama, a gente consegue ouvir ele. Eu sempre falo assim no curso, quando eu dou na experiência do lar. A maioria das alunas, quando iniciam comigo, elas não me conhecem, não sabem quem eu sou, só me viram no Instagram, ou já me viram na rua, mas não me conhecem. Eu não sabia desse curso, tá, gente? Mas eu vou. Já estou aqui me convidando para a próxima temporada. Excelente, é isso aí. Em agosto é a próxima turma. Mas vamos lá. Aí, o que acontece? A pessoa não sabe quem eu sou, então ela não vai reconhecer a minha voz. Aí passou um dia, passou uma aula, 2 aulas, a terceira aula, se eu ligar ou ela estiver em qualquer lugar e ela escutar a minha voz, ela me conhece. Isso vem da onde? Relacionamento. Assim somos nós com Deus. Se a gente alimenta essa chama, se a gente se conecta com ele, eu consigo ouvir o que ele quer falar comigo, a direção. E quanto mais eu me afasto, não é que ele não fala comigo. Aí Deus não fala mais comigo, Deus fala com a gente todo momento, a todo instante. Mas como eu me afastei, eu não ouço, eu não reconheço a voz dele, eu não sei que é a direção dele. Então essa é a importância de nós alimentarmos essa chama dentro de nós. Eu perdi os sinais, né? Isso eu perco os sinais. Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, Fabrícia, e como eu quero trazer para quem está nos ouvindo, né? Esse resgate à espiritualidade, a essa intimidade com Deus. Eu escuto muito e muitas vezes até eu tenho dificuldade assim com a Bíblia, né? Como é que lê? Por onde eu começo?
Diz aí para as mulheres que estão nos ouvindo algo que, não sei, fui tocada para falar isso Sim. agora aqui. Aonde eu posso, e também nesse universo de celular, de YouTube, de podcast, aonde eu posso ter pequenas ferramentas que podem me auxiliarem nessa leitura e nesse aprendizado. Para quem quer, vamos dizer assim, ser autodidata. A gente tem que procurar hoje em dia a Bíblia tem várias versões. Então a dificuldade de nós entendermos elas é porque antigamente as Bíblias tinham uma ou duas versões e eram realmente palavras difíceis, palavras complexas, então a gente não conseguia entender. Hoje nós temos as versões atualizadas, né? A nova versão internacional atualizada, que é NVI, é excelente, é bem facinho de entender. Então, buscar uma Bíblia ou um aplicativo, né? Hoje em dia a gente usa muito aplicativo, né? O celular, então e tu baixa com 10, 12 versões já, é gratuito, não precisa pagar nada. Tu baixa o aplicativo da Bíblia ali, e aí você escolhe a versão que mais faz você entender. Então, ajuda muito, quando tu tá em uma versão que tu consegue entender. Um melhor livro, assim, pra gente, né, não vou dizer que é o melhor, mas pra gente iniciar, no meu ponto de vista, e que me trouxe muita luz, é Provérbios, né? Começa em Provérbios, né? E o último Provérbios, Deus dedicou especificamente para nós mulheres, que Provérbios 31. Lá tem uma diretriz de como nós mulheres devemos ser. E essa mulher que Deus criou, às vezes as pessoas estereotipam a gente. Que uma mulher de Deus, ela não pode trabalhar, ela não pode fazer isso, ela não pode... Não, lá tá lá. E desde lá ele já pensava em nós como uma empreendedora, como uma pessoa enganjada, uma pessoa que consegue fazer essa multitarefas. Então, quando tu tá conectada com ele, não fica pesado. É possível realizar ela. E se nós somos administradoras do lar, por que nós não podemos administrar todo o resto, Exatamente. né? Então, e ele coloca isso, que a gente Ó, lá tem um pedaço que ele fala assim, que a gente vai buscar lã, a gente vende no seu comércio lucrativo. Então, ele já tá declarando o que a gente pode fazer. Né? Mas a gente cuida da família. Então, qual é o nosso maior... Qual é o papel de todo ser humano quando Deus cria? Servir. Esse é o nosso propósito. Para que Jesus veio na Terra? Para servir. Se você pegar o The Chosen, eu acho excelente o The Chosen, né? Na Netflix. Lindo, lindo. Isso. Eles trouxeram assim uma roupagem, uma linguagem e uma forma muito fácil de entender o propósito de todo ser humano na Terra. Que é ser parecido com Jesus. Como ser parecido com ele? Servir. Ele veio aqui para servir. Ele não pediu nada em troca. Ele fez o que tinha que ser feito. E esse é o nosso papel. Então, o nosso principal papel é esse, servir. Servir a nossa família, servir os nossos amigos, a nossa comunidade. E, de certa forma, Deus vai liberando dons. E a gente vai construindo habilidades que fica fácil se servir. Sim, maravilhoso. Isso que eu tenho vivido na minha vida e tenho entendido nesse processo em que eu tô caminhando. Claro, né? Primeiro eu quebrei a cara muitas vezes, né? Sabe que... Não foi assim. Eu escutei esses dias de uma paciente, eu até falei isso esses dias. Não vou me lembrar quem é, tá? Então eu vou falar a título de... Assim, só pra tentar verbalizar aqui o que eu quero dizer. Ai, doutora, esse mundo tá muito doido, muita coisa, não sei o quê. E aí eu falei assim, tu acredita, né? Que Jesus vai voltar, né? E vai... Segundo a Bíblia, vai voltar, só sabemos o dia, né? Ela assim, vai, doutora. Mas nesse momento ele tá fazendo terapia pra entender a gente. E nós já temos a caminhada dele. Assim, nós já temos a resposta. Então, o que ela quis me passar não é que ele não ia voltar. Mas que a gente... Enquanto essa espera não chega, a gente já tem as diretrizes ali do que a gente tem que fazer, né? Então a gente fica muito nesse quase apavoramento, tipo assim, ele tem que voltar, ele tem que voltar, ele tem que voltar. Não, mas peraí, calma, enquanto ele não volta, eu tenho a Bíblia, ele já deixou todo o passo a passo, né? Somos nós que não estamos conduzindo, enxergando, vendo, enfim, e perpetuando aí a palavra dele. Quer dizer, nem todo mundo, porque já tá aqui pra... falar sobre, né? Tô caminhando só, né? A gente tá sempre... É uma evolução constante, né? É um caminhar que nunca termina. Eu sempre digo que tem o processo. A gente tem que entender que até Jesus voltar, nós estamos no processo. Então, nós temos que trabalhar e viver esse processo. Hoje, que eu vejo, tô falando agora uma coisa pessoal, um entendimento pessoal da Fabrícia. Ficou tudo muito prático, muito fácil. Nós temos o mundo na palma da mão, o celular. Hoje, tu gere a vida com um celular e uma internet. Se tu tiver um Wi-Fi e um celular, pronto. Qual foi a última vez que tu foi na fila do banco? Nem lembro mais. E o dia que eu fui ano passado... Pra fazer prova de vida. Não, foi porque meu cartão bloqueou. Eu bloqueei meu cartão, eu fiz errado, né? E aí eu tive que ir lá presencialmente e eu tava reclamando. E eu pensei, cara, é o primeiro dia do ano que eu tô vindo aqui no banco, eu não tem nem como reclamar. Porque a gente faz tudo dali, né?
Hoje eu sou advogada, a gente faz audiência, a gente faz tudo através do online. Então a gente tem muito esse negócio de apertei e funcionou, e a gente acha que a vida é assim. Apertei e vai funcionar, apertei e vou virar fase, apertei e meu filho cresceu. E não é, tem o processo. O processo para todas as fases da vida, e inclusive pra gente na fé. A Fabrícia de hoje não é a mesma Fabrícia que começou lá em 2003, que foi lá que eu tive a minha virada de fé. Então, eu tive que passar esse processo, mas para me tornar a Fabrícia de hoje. Só que a Fabrícia de 2003 queria a Fabrícia de hoje em 2 meses, né? E não funcionou, né? Uhum. A gente se perde um pouco daí. Eu entendo. E outra coisa que na sua fala me despertou, eu me lembrei, é de um filme do Adam Sandler, eu não vou lembrar agora o... Do controle remoto, do controle clique. remoto, né? Uhum, clique. Nós estamos assim, né? Exatamente. A gente pode ver. Eu quero aprender sobre a Bíblia, tá. Isso. Quero aprender italiano, tá. Qual é o curso que eu vou fazer? Qual é São ferramentas. Eu penso que Deus criou tudo. Inclusive a ciência, a medicina. Deus criou tudo. Não, certo? concordo. Ele criou até tecnologia. O problema é a forma como nós estamos usando isso. Por exemplo, Deus deve ter ficado feliz quando alguém criou o plutônio, mas não era para virar uma arma nuclear. Perfeito. Certo? Aí é isso que acontece. Então, ele deve ficar super... Eu fico imaginando assim, eu sou uma pessoa que eu fico lendo a Bíblia, eu fico conversando com Deus, eu fico imaginando, assim, tipo, criaram o plutônio, Deus, que legal, parabéns aí. Só que aí vão lá e desvirtua. Por quê? Porque tá na gente também, tá incutido. O pecado veio com a gente, quando Adão e Eva pecou, a gente recebeu ele. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso muito, algo que é muito próximo da minha especialidade, que é a reprodução humana, né? Então, assim, eu acho maravilhoso, né? E só aconteceu isso porque, de fato, Deus permitiu. Eu falo isso no consultório. Mas aí, o ser humaninho vai lá, desvirtua, né? E começa a escolher cor do olho, cor do cabelo, tá? Isso no Brasil não pode, né? A gente sabe, mas, enfim, né? Estamos falando não do que é o correto, não é correto a gente usar o plutônio para uma arma nuclear, né? Mas então acaba que muitas vezes as pessoas usam essa reprodução para escolher sexo, para escolher cor de cabelo, cor de pele, que, né, não é o ideal, né? Ideal. Então a gente acaba brincando ali de um clone, né? Lembra dessa novela? E não fazendo de uma maneira correta. Não usa o nosso favor. Não usando a favor o que Deus nos deu. Vira um desfavor, no caso, né? Mas é sobre isso. A gente tem que entender esses processos e seguir nessa linha, né? Tentando usar de uma forma melhor. Uma coisa que eu sempre faço na minha vida, que eu acho que funciona, é assim... Eu gostaria que alguém me tratasse assim, ou que fizesse isso comigo. Se eu não gostaria, por que eu estou replicando isso com a pessoa, né? Porque às vezes a gente não se vê nesse lugar, né? Fabrícia, se a gente... eu penso assim, falta muita empatia no mundo, né? Então, eu estou atendendo alguém. Então, se eu pensar... Eu sou ser humano, certo? Eu sou falho. Sou filha de Deus, mas sou um ato falho, né? Uhum. Então, se eu estou com aquela mulher na minha frente e eu trato ela como eu gostaria de ser tratada, ou como a minha mãe, ou uma irmã, ou alguém conhecida, eu posso até errar. Mas a minha chance de errar é menor. Claro. Né? Então, falta muita empatia nas pessoas. Eu gosto muito dessa mistura de ciência e de religião, de religiosidade, né? Então, assim, eu estou no consultório, mas eu passo o dia, muitas vezes, falando de Deus, né? Às vezes eu falo, meu Deus, eu acho que eu falei mais de ti do que da ciência, mas é porque as coisas estão conectadas, São conexas, né? Não dá pra separar. Eu não consigo separar, Não, né? eu também E eu não. vivo numa situação onde que eu conecto as duas. Que pra mim é tudo parte de uma criação de algo maior. Então não tem como fazer separação. Quando a gente separa, pra mim eu não consigo nem te explicar, porque eu não consigo visualizar a separação delas, né? Então pra mim é difícil falar numa separação, né? E essa Fabrícia, lá de 2013, que passou por essa transformação, vamos dizer assim, que ela não aconteceu em 2 meses, ela foi acontecendo, 2003, né? na verdade. 2003, perdão. Quais foram os maiores desafios? Se eu conseguiria pontuar, assim, o que foi? Tipo, meu Deus, tá testando a minha fé e vamos lá. Mudar, ser constante, ser obediente, é difícil. Eu sempre digo que a gente é tudo filho amado. Tudo filho mimado, quer dizer, né? Tudo filho mimado. A gente pede e já quer receber. Então, vou lá na igreja, vou fazer 7 dias de campanha, vai mudar a minha vida. Pronto, não mudou. Eu não tô pronta. Um exemplo, bem assim, que eu sempre uso também lá no curso, por exemplo. Hoje eu tenho uma situação de vida, mas se Deus me desse os bens que eu tenho hoje, eu não ia ter nem pra gerir se Ele tivesse me dado lá em 2003.
porque eu tive que trabalhar para conquistar uma forma de gerir ele. Como é que eu vou Já pagar o é IPTU amadurecimento. de um carro, né, o PVA de um carro de um valor diferente? Não tem como. E às vezes a gente não quer ver isso, a gente foge disso. Então, qual foi o meu maior desafio? Foi esse, foi entender que eu precisava esperar. Eu sou uma pessoa muito determinada e muito prática. Então, para mim, a espera é a pior situação que existe no mundo. Me mandou esperar é um problema. E é onde Deus mais me quebra, porque muitas vezes ele me manda esperar e ele ainda me manda esperar. Porque eu quero ir a outros lugares que eu ainda não tô pronta. Mas além da Fabrício, o ser humano tá assim, né? Justamente o que a gente tava falando. Tudo é um clique, né? Tudo há um controle remoto. Então, entender que as escolhas nossas nem sempre são as dele, né? Exatamente. E que é no tempo dele. E outra coisa que, linkado com a tua pergunta, agora tu falou, e foi uma coisa que também eu tive que entender que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Nem sempre Deus queria que eu passasse alguma situação em que eu passei na minha vida. Mas tu se colocou nela. Isso pelo aí. seu livre-arbítrio. Exatamente. Mas às vezes a gente sempre culpa ele. Porque ele não cuidou de mim. Porque ele não me tirou dessa situação. E aí eu me via nesse lugar, às vezes. Aquela filha mimada, reclamando do pai. Mas o pai não tinha o que fazer. Fui eu que fui lá, enfiei o dedo na tomada e levei um choque. O que ele vai fazer? Eu assisti uma palestra no final do ano do Dave Leonardo. E ele falava sobre isso. Né? Eu não vou me lembrar agora muito bem a passagem, mas era algo que eles estavam numa tempestade, né? E estavam todos No barco. no barco. Uhum. E Pedro, Mateus, todos os evangelhos todos têm lá. eles lá, estressadíssimos, enlouquecidos. Eu consigo imaginar a cena, eu fico... The Chosen tem né? essa cena. Jesus sério? tem, Jesus dormindo. E aí, estamos todos lá, meu Deus, como que a gente vai resolver e sair dessa tempestade? E Pedro, meu filho, chama-se Pedro, né? Então ele vai lá pra frente do barco e fala, não tem crise. Não, calma. Tudo vai se resolver. O Pedro mais... Até o Dave Leonardo até brinca, o mais... Brabão, o colérico. mais porra louca de todos, né? Então, assim, ele tava, vamos atravessar isso aqui, Deus tá lá na frente, os outros todos enlouquecidos, né? Mas, assim, a gente também passa pelas tempestades da vida, eu tô passando por uma, você por outra, amanhã é outra tempestade, passa uma, vem outra, porque eu acredito muito nisso, acredito que nós estamos aqui por um aprendizado, né? Mas a gente quer tirar a água do barco, a gente quer ter ideias mirabolantes, mas não espera o tempo dele deixar Ele fazer. que depois da tempestade vem a calmaria, né? Exatamente. É isso que a gente faz na vida. A gente vai agir por nossa conta. Só que quando a gente age por nossa conta, o risco é nosso. Conta é risco, né? Que a gente aprende, escuta, mas a gente esquece disso. A gente vai lá e age. Aí tomei a decisão. Não era a melhor decisão tirar a água do barco com o potinho. Tinha outras opções naquele momento, né? Mas a gente não espera, a gente nem espera às vezes a tomada. Vamos supor, eu sou na lista de temperamentos. Então cada um de nós ganhou um temperamento de Deus. Eu queria que tu falasse um pouco mais. Fala mais. Isso, o meu é colérica, certo? O colérico, ele não sabe esperar. Colérico é Pedro. Pedro é o exemplo claro na Bíblia de um colérico, certo? Então, ele não sabe esperar, ele quer fazer do jeito dele, da tomada dele. Só existe um jeito, o jeito dele. Não existe outro jeito. Então, assim, é difícil. Gente, eu tenho um em casa. É difícil, gente. Eu quero saber o que eu sou. Vai acabar esse episódio aqui, ela vai ter que fazer... Preciso saber hoje qual é o meu temperamento. Embora ela já esteja aqui me analisando, né? Não existe temperamento bom e temperamento ruim. Às vezes as pessoas me perguntam isso, né? Eu acho que cada um... Deus criou a gente... Porque imagina um mundo de coléricos. Ia ficar um horror, né, gente? Meu Deus, ia todo mundo se matar, desculpa. Ou um mundo de fleumáticos, que a pessoa demora um pouco mais pra reagir. Então, eu acho que Deus, ele é sábio em tudo que ele faz, obviamente. Então, ele criou 4 temperamentos diferentes. E dentro desses temperamentos tem um subtipo ainda, né? Porque a gente não é um robozinho que todo mundo vai ser da mesma forma, né? Então, a gente também vai organizando isso. E também, aquilo que nós conversamos antes de começar a gravar, como a gente é criado, por quem a gente é criado, perfeito. Também nos modula, né? A vida que a gente teve, os traumas, os medos, isso tudo também vai modulando o nosso entendimento e quem a gente se torna. Às vezes a gente tem que ressignificar isso. Eu acho que uma das coisas mais difíceis também que eu passei foi isso, ressignificar algumas coisas que eu tinha como certo na minha vida e que não eram certo, né? Que eu fui criada para aquilo, às vezes a gente tem uma dificuldade do merecimento, várias situações que tu tem crenças limitantes, isso, né? Aí, isso é difícil quebrar, esses paradigmas aí, essas viradas. Ainda tem algumas que estão lá incutidas e eu nem vejo. E aí quando eu olho, eu tô naquele lugar porque eu quero. Sabe estar naquele lugar. Né? E aí é difícil sair.
E o temperamento, ele vem nesse sentido assim. Por que eu busquei conhecer ele? Porque eu adoro me conhecer. Adoro me testar. E aí, através disso, eu aprendi a me conhecer. Me chamou a atenção. Foi no curso de Experiência do Lar que eu tive o primeiro contato com esse tema. E aí, busquei me desenvolver. E eu acabei entendendo muitas pessoas. Por exemplo, eu sou colérica. Meu marido é sanguíneo, certo? Nós dois precisamos de coisas diferentes para se reenergizar, para reabastecer. É quase umas 5 linguagens do amor. Bem parecido. A partir do momento em que eu entendo como o outro funciona, eu perdoo algumas atitudes, eu compreendo, eu tolero e vem o bem-estar, melhora a comunicação. E tu vai ver que ele não vai conseguir ser aquilo que tu quer que ele seja, porque não é a natureza dele. Não é a essência dele, né? E a gente consegue entender isso. Por exemplo, ele adora... O que pro meu marido é o pior dia dele, né? Foi um dia horrível na semana, deu tudo errado. O que ele quer? Fazer um churrasco na piscina com 1 milhão de amigos. Isso deixa ele bem. Eu não. Meu dia foi ruim, foi péssimo. Eu não quero ver ninguém. Se eu pudesse escolher, eu não via nem minha filha. Essa é a verdade. E aí é difícil, porque daí como tu vai gerir isso num lar? Daí ficava uma vida inteira ele puxando um lado e eu do outro, até a gente entender e chegar nos nossos acordos. Porque também... muito do que a gente passa é porque a gente não se comunica. A gente não fala pro outro que isso passou do teu limite. Que isso não tá legal. Isso aqui eu não quero fazer. Isso é demais pra mim, né? Isso a gente precisa. E é por isso que eu falo muito que eu venho tentando praticar o 80-20. Foi um grande amigo quem me apresentou essa fala, técnica, né? Mas por eu ser também muito, né? Acelerada. Embora em casa não seja tanto quanto... Eu acho que eu gasto muito da minha essência, do meu calor ao longo do dia. Mas, enfim. E a gente passa trazendo essas questões. Acho que tem 2 coisas que eu queria falar ali. Disse que tu usa muito desses estudos para melhorar o teu autoconhecimento, né? Então, eu acho que nós temos a mesma idade. Então, essa mulher hoje... né, que tá aí no mercado de trabalho, voando, equilibrando 1000 pratos, sendo uma mulher maravilha, filho, trabalho, rolo, confusão, as suas vontades também, né? Então, assim, eu acho muito importante para essa mulher de 40 olhar para dentro, né? Porque daí a gente vai aprendendo a dizer o não, vai aprendendo a se comunicar de uma forma mais assertiva, seleciona aquilo que realmente importa dentro de todas aquelas coisas e afazeres, né? Então, eu acho isso muito importante. E a outra coisa é o que eu também falo muito, aprendi muito com a Ju, que eu estava te falando ali um pouco antes, é sobre como nós podemos aprender a nos comunicar de uma forma mais assertiva, né? E menos violenta. Ela tem um curso. Poupa tanto estresse, tanto rancor, tanta dificuldade, tanto quando a gente aprende a falar para o outro as nossas necessidades, entender as necessidades do outro também, né? Mas eu queria saber, são 4 temperamentos: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Melancólico não tem a ver com a pessoa que só quer chorar. Todo mundo faz esse link, mas não tem a ver com isso, né? Vamos lá, de uma forma bem breve e resumida. O sanguíneo é aquele que tá sempre assim, ele é o tio, né? Tá lá na balada, ele adora, ele quer festa, ele quer ter pessoas. O sanguíneo precisa de pessoas. E talvez não é só festa. Talvez ele é da família, mas ele gosta de se reunir. São contatos, precisa de gente. Isso aí. O colérico precisa de pessoas também. Por isso que eu acho que deu certo eu e meu marido, certo? Porém, a gente tem uma bateria social. Chega um determinado momento que ela esgota. Deu. Eu vou ter que me retirar. Isso acontece muitas vezes, né? A gente tá lá recebendo, né? Tem uns mais íntimos, né? O rasco tá ali e tal, gente, tô indo, tchau. Isso aí, fiquem aí, não tem problema nenhum, né? E ok. Tô subindo, vou fazer vou ler minha Bíblia, vou fazer meu ritual de sono, banho e tchau pra vocês. Fiquem aí, até as 2 da manhã. Exatamente. O fleumático, eu penso que ele é um temperamento bem evoluído até num ponto de vista, pensando nas minhas limitações de colérica, certo? Porque ele não vai entrar em qualquer embate, ele prefere a paz. Tu mandou ele para aquele lugar. Para que eu vou discutir com ela? Vai tirar minha paz? Não adianta nada, ela não vai entender o que eu tô falando. Nesse sentido. Só que ele é um temperamento que tem uma dificuldade de tomar decisões. Esse ir que nós temos, que a gente se movimenta, ele tem uma dificuldade, ele fica travado. Ele trava e ele não consegue avançar. Ele precisa de um certo impulsionamento para avançar e se conhecer. Então, esse é uma dificuldade do temperamento dele. Mas, no restante, tirando o meu caso colérico que vai... certo?
é legal. E o melancólico é aquela pessoa mais perfeccionista, mais organizada, num contexto geral, certo? E que também sente a situação diferente. Então, ela vai receber a palavra de uma forma diferente do que eu vou receber. Tu falar pra mim assim, eu gosto de ordens diretas. Vai lá e busca isso. Não precisa me mandar assim, oi, Fabrícia, tudo bem? Como você está? Será que você... Ui, já cansei. Mas o melancólico precisa desse áudio. Então, pro colérico é difícil. Então, a gente tem que conseguir se entender para chegar nessas conexões. E depois que tu entende isso, estuda um pouco sobre isso, fica bem tranquilo. Hoje o Instagram tá bombando sobre esse tipo de informações, né? Então... E são testes que a gente aplica. A pessoa que eu fiz a mentoria, que me ensinou, que é a Fernanda Boaventura, sigam ela dá super dicas, tu pode aprender tudo sobre temperamentos só seguindo o Instagram dela. Ela é uma pessoa que ela libera o conhecimento, isso aí. Não é aquela pessoa que retém. Porque tem aquela pessoa que tem, só livre quer de vaidades. só quer te vender o curso dela, o livro dela e deu, certo? Ela não, ela tá lá aberto, quem seguir ela vai conseguir ter essa concepção. Então, ela não indica só o teste, porque é um contexto para te chegar à análise do temperamento, né? Tu tem que pensar quando tu era lá atrás, quem era a Carol quando tinha 8, 9, 10 anos, 11 anos. As perguntas que eu vou te linkar. Porque às vezes os nossos traumas, o que a gente passou na vida, o que a gente vive nesse momento, tá escondendo o nosso verdadeiro temperamento. E aí é pesado. Quando tu vive um temperamento, vive uma vida fora do teu temperamento natural que Deus te deu, tu te sente pesado. Vê que não é aquilo. Porque daí, se eu quisesse ser uma sanguínea, por exemplo, vou seguir meu marido, eu ia conseguir, mas ia ser pesado. Ia ser difícil, porque a minha bateria social ia esgotar e eu ia ter que estar lá, fingindo que tava uhul. E aí entra a questão de você não conseguir se encaixar em padrões. E é onde os relacionamentos desabam, né? Exatamente. Também. Eu gosto muito do Thiago Brunet. Sim, né? Eu ia falar dele. Estudo ele, estudo os cursos dele, né? O livro especialista em pessoas. Quem não leu, leia, porque Era a minha indicação final, ela já me roubou. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou mudar a minha indicação. É essencial pra gente. Quem lida com pessoas, ele coloca no livro exatamente isso. Que não existe como a gente viver nesse mundo sem lidar com pessoas. Até o cara do TI que fica lá, ele vai precisar em algum momento da vida dele lidar com pessoas. Porque o ser humano é isso. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos do outro, né? Se vai lá pra uma ilha igual o filme lá do Tom Hanks, não dá. Vai ficar daquele jeito, né? A gente não consegue. O ser humano é assim, a gente precisa do contato. É assim que a gente cresce junto. É porque a gente foi criado pra se relacionar. Esse é um dos princípios. Deus criou a gente pra gente se relacionar. Com ele e com a sociedade. Exatamente, com o contexto em geral, com os seres humanos, né? E aí o Thiago ensina que a gente tem que eleger, porque essa lista vai ser diferente pra cada um de nós. O que é negociável e negociável pra você. Quando você fez essa lista, chegou no inegociável pra mim, eu não negocio mais. Mas aí é onde a gente tá falando da caminhada do aprender a dizer não. Exatamente. É libertador, né? Porque pra ser amado e pra ser aceito, né? Eu digo sim pra tudo, né? Porque, eu não vou recusar esse convite da Fabrícia porque, né? Ela vai pensar, ela vai gostar de mim e tal. E assim vai. E a gente vai construindo as historinhas mentais, né? E aí, não, Fabrício, olha, eu não vou na sua casa, a semana foi puxada, então dessa vez eu não vou. Exemplo, né? E tá tudo bem. Exatamente, não pode tomar esse não como, ela não gosta de mim. Se ela gostasse de mim, ela tinha vindo. Ela só gosta da Dani, porque ela vive com a Dani, mas comigo ela não veio aqui. A gente tem que organizar isso, mas isso também vem com a maturidade, né? Embora a gente conheça, porque a maturidade, eu penso que ela não vem só com idade, porque eu conheço pessoas de 20 anos que são super maduras e conheço pessoas de 60 anos que são totalmente imaturas, né? A maturidade é uma busca, né? É uma forma de se autoconhecer e de entender a vida e buscar algo mais, né? Senão a pessoa ela vai ficar sempre nadando naquela bolha e ela vai achar que tudo é sobre ela. E não é tudo sobre ela na vida, né? Mas tu não acha que a pandemia deixou a gente muito assim também? Num olhar só sobre nós? Eu acho que a pandemia, ela só potencializou aquilo que já estava dentro de todo mundo. Gatilho. Isso aí. Precisava de um start. E a pandemia foi o start para essa situação. Porque se tu parar para observar, o mundo já estava meio assim, desse jeito. Só que aí a pandemia veio e ela primeiro bagunçou e trouxe para nós uma realidade que a gente era inimaginável. A gente nunca vivemos isso e talvez não venhamos a viver, tomara. Mas aí, isso bagunçou alguns sentimentos. E veio à tona muito do que eu quero. Só fiquei pensando em mim, porque eu posso amanhã acabar. Então, vou fazer o que me satisfaz, o meu prazer. E deixei o outro do lado. Acho que a pandemia trouxe... Ele só potencializou isso que já era uma vertente no mundo.
E ela estava prevista, né? Para quem lê a Bíblia, ela estava prevista. Prevista, totalmente prevista. Várias outras situações, infelizmente. O livro que eu menos leio é Apocalipse, porque eu não tô pronta para ele. Deixa eu viver o hoje. Exatamente. Já tá difícil de eu entender o meu processo. O que eu tenho que me preocupar com o futuro, Nem né? sei se eu vou estar aqui. Mas o pouco que eu conheço de Apocalipse tem umas partes que são muito boas. Por exemplo, tem uma que eu acho que é Apocalipse 3:20, se eu não me engano, que é: eis que vim à porta e bato. Se você entrar, eu farei morada e cearei com você. É Deus falando com a gente, porque Deus é cavalheiro. Deus, ele não arromba. Deus, ele só vai agir na tua vida quando tu chamar ele pra agir na tua vida, né? E tá lá em Apocalipse. Então não é só... Coisa ruim. Exatamente. Então podem ler. Eu lembrei, essa coisa da intimidade com Deus que eu escutei, foi, talvez você conheça, Jacob Petrie. Deixa eu ouvir falar. É na linha, talvez, de um Tiago ali, Isso. mas assim, ele Não consumo muito do material dele, mas já ouvi falar. o Tiago, ele traz essa leitura um pouco mais fácil, né? É que o Thiago é um pouco professor, mais- né? Mas é maravilhoso também, ele fala muito sobre fé e essa intimidade com Deus aí eu aprendi escutando ele. Então fica a dica aí pro pessoal também. E eu acho que tudo isso que a gente tá falando aqui, né, Fabrícia, com essa tecnologia também, tanta coisa pra gente aprender. Livros, podcasts, sei lá. Hoje é impossível a gente não ter... Até uma enxurrada de coisa demais, É né? isso que eu ia chegar e te colocar. Hoje é impossível a gente não aprender sobre um tema. Qualquer tema que a gente... vamos supor, eu sou zero criativa, zero. Isso pra mim é uma coisa bem difícil. Então vem aqueles trabalhos de escola mirabolante lá. O que eu vou? Internet, YouTube. Pinterest. Vai ter algo que vai fazer eu criar o melhor robô de garrafa PET que existe no mundo. Vai ficar bom, não sei, porque eu não sou boa executora, porque eu não sou criativa nesse sentido, mas vai ter lá. Então hoje tu consegue aprender qualquer tema na internet. Só que isso tem um lado ruim também. Tem o consumo bom e o consumo ruim. Tem as pessoas que estão lá com algo que realmente tem um propósito e faz sentido, e tem aquele que desvirtua tudo, né? E aí que tá, esse é o canal, a gente conseguir linkar o que vale a pena eu gastar meu tempo e o que não vale a pena. Fazendo um link em relação a isso, Fabrícia, a gente sempre fala da luta do bem e do mal, das trevas e da luz, né? Tu acha que a gente tá num maior embate disso? Ah, não sei te opinar sobre isso. Eu sei que a gente passa por situações, mas eu penso que o mundo, desde que o mundo é mundo, passa por isso. Né? Eu vou de novo citar o The Chosen. Se tu observar lá, era assim, né? Os romanos faziam os judeus de escravo, aquela situação toda. Zarrices, Isso, né? que Jesus estava vivendo, as humilhações, né? Então já era assim, se tu trazer para um contexto de hoje, muito do que a gente já tinha os que não tinham nenhuma condição, que passavam necessidade, a alta carga tributária, certo? O acesso a conhecimento que não era para todos. Não, os impostos em Roma eram algo Isso. assim, do Império Romano. Era Pra algo manter aquele impagável. luxo, era impagável, impagável. E a força, e a custo de quanto? De sangue. Sangue das pessoas que estavam lá. Sangue de verdade, né, gente? Eles morriam por isso, né? Então, assim, eu acho que sempre existiu essa luta. O pão e o circo, É isso aí, né? exatamente. De Roma existe ainda hoje. A gente vê tanto na política, né? E vai sempre, eu acho, que existir. Porque eu acho que é aí que tá. Deus criou a gente para que a gente só ficasse num caminho. Mas daí a gente se desvirtuou. Daí é onde que vem essa luta aí constante, toda a vida tentando voltar pro propósito. E aí fica essa... Uns pensam, outros não. Uns se afastam, outros não, né? E me diz uma coisa, Fabrícia, nessa tua caminhada aí para aumentar a sua intimidade com Deus, como nós somos seres humanos, somos atos falhos, e você fez uma escolha de agradá-lo, digamos assim, né? Agradar a Deus. Óbvio, sim, Sim. agradar a Deus. Mas como é que tu lidou com as críticas do tipo, agora a Fabrícia, meu Deus, Ainda lido. virou uma, Fazem bullying comigo. né, uma crente, uma santinha, ai, que saco. Lá vem ela. Lá vem ela, lá vem a certinha agora, dona da palavra, sabe tudo. Não, Como é que tu lida com isso? é difícil, né, lidar, mas aí a gente tem que olhar assim, isso vai mudando. No início eu tinha uma dificuldade maior, realmente, né? Entrei em alguns embates com algumas pessoas, porque a gente às vezes quer fazer valer a nossa verdade a qualquer preço. Ainda mais uma colérica. Isso aí. Advogada ainda, boa de retórica, né? Então, é difícil essa situação. Mas aí a maturidade, a evolução, inclusive espiritual, vai te trazendo que não sou eu que convenço, né? Quem convence é o Espírito Santo. Então eu vou falar. Se a pessoa quiser ouvir, ok. Se ela não quiser, ok, não tem problema nenhum.
E isso fala muito sobre a dor da pessoa, sobre o que ela recebeu, sobre a figura, sobre a rejeição. O que mais me incomoda na Carol? É aquilo que tá em mim também. Quando eu aponto o dedo, tem 3 apontando pra mim. Exatamente, é exatamente isso. Então, ajuda agora, nesse estágio que eu me encontro nesse momento. Às vezes dói, ainda fazem críticas, riem de mim. Nossa, tu estás aqui? Como que tu vem num lugar desse? Sabe? Esse tipo de situação eu recebo até hoje. Ou fala lá com a pastora que ela vai resolver pra ti. Tipo assim, na hipocrisia, assim. A pessoa tá lá passando uma situação. Só que também, muitas vezes, essa mesma pessoa que um dia riu, já me procurou pedindo ajuda, né? E isso foi uma grande evolução que eu tive que passar. Porque a Fabrícia, carne, colérica... Quando ela falar assim, agora tu quer me ajuda, né? Exatamente. Me chamar de santinha, tu chamou. Mas aí, fui aprendendo e hoje em dia eu consigo organizar isso. Daí eu consigo ver e de certa forma, a gente consegue direcionar essa pessoa dentro daquilo que eu penso, né? Que Deus quer pra gente. E, Fabrícia, você que tá... né, tão ligada a esse ambiente religioso, vamos dizer assim. Eu atendi uma paciente há um tempo atrás que ela está nessa caminhada, né? Então, assim, ela vem fazendo as escolhas dela, aumentando a intimidade dela com o Senhor. Então, algumas coisas, prazeres mundanos, ela foi tirando. Então, ela não quer mais estar num ambiente, por exemplo, onde tem muito determinada música, determinada coisa, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas o parceiro dela, o oposto. E aí gerou um ruído grande na comunicação, gerou um ruído grande no relacionamento. E ela me procurou, né? E uma das questões era que ela queria convencer, não é convencer, mas ela queria que o marido dela entendesse, porque ela estava com a fama de santinha em casa, né? Mas ela ao mesmo tempo queria que ele mudasse, queria que ele também estivesse nessa mesma caminhada com ela. Então ela falou, doutora, eu não me conformo. Então agora ele quer em um determinado ambiente, eu falo que vou ficar em casa, ele fica bravo, mas eu também não queria deixar de ir. Mas eu queria que ele ficasse comigo nesse momento de paz. Então como é que tu, com essa sapiência toda, com essa tua habilidade, e acredito que talvez tenham pessoas que te chamam até na igreja para que você aconselhe, né? Como é que tu faz? Como é que tu poderia dar uma dica para quem está nos ouvindo em relação a isso? Essa é a parte mais difícil. Eu também passei por esse estágio na vida, né? Porque eu busquei o Senhor de uma forma diferente do meu esposo e num grau de intensidade diferente do meu esposo. Não que ele não seja uma pessoa crente e temente a Deus, mas foram momentos diferentes na nossa caminhada. E aí chega nesse momento que a gente tem essa fusão ali. E aí precisa de muita sabedoria, realmente. E eu sempre falo para as meninas, quando a gente dá o Experiência do Lar, né? Porque é um curso cristão para falar do que a mulher tem que fazer na casa dela, né? Resumindo de forma bem rápida. É muito joelho dobrado e oração. Porque aí tu vai precisar realmente de uma conexão com Deus, porque senão tu se perde. Se perde no sentido de que não vai funcionar. O que eu fiz na minha vida que funcionou e funciona até hoje? Negociei com meu marido. Negociei alguns ambientes, alguns lugares. A questão dos negociáveis e negociáveis. E revisamos esse contrato de estar a dois, que eu sempre falo também, exatamente, né? O casamento hoje, pra mim, isso não me abastece mais, não faz sentido nenhum. Mas, ok, pra ti, precisa ir nesse lugar? Às vezes eu faço essa pergunta pra ele. Tu queres ir mesmo? Tu precisa ir? Sim, eu quero. Ok, eu vou. Mesmo que não seja um lugar que eu não iria, certo? E aí que daí choca as pessoas. Quando alguém que tem esse estereótipo de que a Fabrícia não pode mais frequentar esse lugar. Olha a Santinha ali chegando. Isso aí vem pra cima de mim. Uma pessoa um dia falou bem assim pra uma amiga muito íntima minha, assim, né? Nós estávamos numa festa, estávamos se divertindo, uma festa só de mulheres, nem homens tinham, tá? Só de mulheres, na casa de uma amiga minha. E eu estava dançando, e eu adoro um piseiro, né? Eu danço um piseiro. Como tava só mulheres, eu estava lá dançando um nível hard de piseiro, né? Aí a pessoa chegou e falou assim, meu, olha lá, ela dança? Como assim que ela dança? Que santinha do pau. Isso, exatamente. Daí a minha amiga, né, fez um trocadilho, né, que eu achei engraçado. Na hora ela falou assim, que o coração dela é de Jesus, mas o quadril dela é do demônio. Muito bom. Você lembra ela? Poxa, aí tu me quebrou, disse, porque eu sou inteira de Jesus, né? Mas enfim... Mas é o que o mundo às vezes faz, né? E se a gente observar, Deus e Jesus era um cara alegre. Deus era alegre. Eu sempre cito Jesus porque Jesus foi a personificação de Deus aqui na Terra, certo? Porque são uma coisa só, depois que tu começa a entender. Mas vamos lá, aí ele era feliz. Tipo, o sinal de... Dentro da simplicidade dele, isso aí. Ele era muito feliz. O primeiro sinal de Jesus aqui na Terra foi fazer o quê? Vinho numa festa de casamento. Tá lá na Bíblia.
Mateus, João, todos eles narram. Então, ele não condena isso. Só que tem uma passagem, até a gente comentou isso no início, que é, acho que se eu não me engano, 1 Coríntios 6:12. Teria que olhar na Bíblia, mas eu acho que é isso, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que eu não posso deixar me dominar. É sobre isso. Jesus não deixava a carne dominar. E isso é o que eu busco. Porque a carne, claro que me domina. Eu ainda tenho que correr muito atrás. Então é ser humano, né? Isso aí. É um ato falho, né? Exatamente. Mas ele veio pra provar que... Porque ele veio personificado como humano. Ele veio pra provar que é possível. Só que tem que ser muito forte, né? Pra não deixar... Pra não seguir outra linha. As trevas. Não vou dizer as trevas, mas a vontade. Porque Sim. o desejo da carne não é que ele de todo é ruim. Só que ele não pode me dominar ao ponto de anular a minha fé. E os meus princípios que eu tenho com o Senhor. Questão do negociável e negociável novamente. Então, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Então, vamos botar um limite nisso e vamos organizar isso daí que vai funcionar. E eu sei até onde eu posso me testar. Tem ambientes que eu sei que não é legal pra mim, porque a minha carne se sobressai. Não é que eu não queria estar lá, é porque se eu estiver lá, eu vou me perder. Então, eu tenho que ter essa consciência. É como, né, eu tenho alguns amigos que infelizmente já passaram pra situação do vício. Então, eles falam assim, eu não posso tomar um copo porque eu tenho vontade de usar droga, de cheirar cocaína, de fazer alguma coisa, certo? Então, eu não tomo nada. Por quê? Porque isso é o gatilho dele. Então, tu tem que entender qual é o teu gatilho. Então, eu sei quais são os meus gatilhos. E é isso que eu tenho tentado agora organizar na minha vida. Eu sou assim com a Coca-Cola. Eu também. Eu tomava 2,5 litros por dia, gente. Eu não tenho vergonha de dizer. Né? E aí, depois de uma determinada situação, a gravidez do Pedro, e eu sei que eu não posso tomar. Se eu tomar um copo, vai querer tomar mais. Eu vou querer voltar a tomar. E eu não sei se eu vou tomar 2,5 litros de novo. Talvez não, mas eu não quero nem pagar pra ver. Já vencesse isso, por que tu vai se colocar de novo no risco? É isso que a gente tem que pensar. Eu já venci aceitar, por que eu vou me colocar de novo no risco, né? Então, porque pode ser que eu volte, pode ser que não, mas pode ser que sim. E falando desses temperamentos aí que você falou que ajuda também o casal a se... Ajuda total o casal. Né, a se conhecer, a se conectar, a entender como o outro funciona, porque nós somos diferentes na sua essência. Dá pra aplicar em criança também? Sim. A criança, via de regra, com 6 a 8 anos, ela tá com o temperamento dela formado. E é visível. Tem minha filha de 8 anos aqui, é bem visível o temperamento que eu acredito que tá firmado. O problema é que, às vezes, ela deixa se influenciar pelos dos pais. Mas ela demonstra. Agora, tendo estudado um pouco mais a fundo o tema, né? Eu observo exatamente, tu vê lá as características pontuais, porque quando é da tua natureza, tu não muda, tu não consegue. Por mais que tu queira modular, tu não consegue. Por exemplo, quando eu sou instigada, que eu sou levada à prova, é onde eu melhor vou me sair. Por quê? Porque eu sou assim, eu vou ir. Eu vou ir, me aperta que eu vou. Tem aquela pessoa que fica. Apertou, ela ficou. Então, isso é da minha natureza. Certo? Eu consigo essa tomada de reação. Não é todo mundo assim. Então eu tenho que entender isso. Só que às vezes eu cobrava isso de todo mundo, né? A minha mãe, ela é bem diferente de mim. O temperamento da minha mãe é o oposto do meu. E aí, eu ficava uma vida inteira cobrando dela uma conduta que ela nunca ia ter. Porque não é da natureza dela. E pra ela era pesado ser essa pessoa que eu queria que ela fosse. Até que eu consegui entender isso. E hoje em dia, sempre foi bom meu relacionamento com a minha mãe. Mas hoje ele melhorou. Isso, hoje é uma evolução totalmente diferente. Porque eu entendi que aquilo não vai acontecer. Porque ela não sou eu. Mas tem algumas coisas, Fabrícia, que eu acredito que o joelho em oração, né? Joelho dobrado, mudam. Mas eu que lido muito com mulheres no consultório e lido muito acabo entrando na intimidade, no relacionamento delas, a mulher, ela tem uma ideia muito grande e eu digo quase que ingênua de que ela vai mudar o outro, né? Ah, não, doutora, isso daí daqui a pouco ele muda, né? Daqui a pouco eu mudo o meu parceiro, né? E aí ela não consegue. Aí vem a frustração. Aí vem a frustração e é onde o casamento desaba, né? Então, é nítido a gente ver. 99% de todas as mulheres, inclusive eu, quando fui aluna e fiz a experiência do lar, fui lá pra achar uma fórmula pra mudar o meu parceiro e meu casamento. Quem é que foi mudada? Você. Exatamente. E conta um pouquinho dessa experiência do lar. Aonde ele é, quanto tempo ele dura. Quem tiver interesse, que estiver nos ouvindo, pode procurar no Instagram, porque eu pedi ali Sim. vai estar aqui o @ né, da Fabrícia.
Quem tiver interesse, o Experiência do Lar é um curso que é ministrado por várias igrejas, por várias pessoas, né? E como eu sou membro da Igreja da Calvário, né? A gente faz o curso pela Igreja Calvário. Mas existem outras igrejas que também ministram curso, inclusive aqui em Brusque, e outras pessoas. É através de um livro de uma mulher cristã, aos Estados Unidos, a Dev Titus, em que ela fez esse livro baseado no que ela viveu na vida dela. O que que traz, resumindo esse livro? Os princípios cristãos da mulher junto ao lar, junto à família. Qual é o papel da Fabrícia como esposa, como mãe? O que a Fabrícia precisa ser? A Fabrícia pode ser profissional também? Eu tinha um conflito com isso, né? Porque tu começa a estudar a Bíblia, começa a ver, tu vai para uma outra roupagem daquilo que te venderam. E aí eu me conflitava com algumas situações. E lá ela traz essa situação. E ela traz os temperamentos, traz outras várias, traz a questão da hierarquia, das prioridades na vida da gente. Minhas prioridades eram todas invertidas, né? Então isso me ajudou muito a organizar minha vida, que foi onde eu me mudei. E são 14 semanas, pela Igreja Calvário são 14 semanas. Quem tiver interesse pode me chamar no Instagram, que eu que cuido do curso, eu organizo as matrículas, né? Agosto, eu acho que já tem próximas turmas. As que vou iniciar agora não tem mais vaga, a gente tem uma grande procura. Mas é a essência, todas vão tentando achar, inclusive eu, né, uma forma de mudar o meu esposo, de mudar algo no meu relacionamento. Quando a gente não olha pra gente. A gente não olha para o que a gente tá fazendo de errado, para as faltas e para algumas coisas. E esse curso traz isso pra gente. Traz essa visão. Eu consegui ter um outro olhar sobre meu parceiro. Um olhar que eu nunca tinha tido antes. Um olhar de gratidão, um olhar de que ele faz muito... De admiração, faz muito pela família. Exatamente. E às vezes a gente não vê ele, porque a gente começa a pensar só na falta. A gente foca na falta, daquilo que a gente não tem. E é engolido pelo dia a dia também, né? Exatamente. A rotina e tudo mais. E ela priva muito isso. Ela coloca que a gente tem que... O básico, 90% tem lá, a gente já ouviu em algum momento da vida da gente. Mas às vezes o óbvio tem que ser dito, exatamente, né? Eu sempre falo isso. É o que ela faz. E ela faz de uma forma muito sábia. Porque foi um direcionamento que Deus deu pra ela. Ela conta a história dela no livro. Tem um livro chamado Experiência do Lar. E o curso é baseado nesse livro Experiência do Lar. A gente desenvolveu uma apostila com 14 encontros, porque é o que a gente entende ser pertinente, baseado no subtítulo de cada parte do livro. Mas é um apanhado do que a gente tem que realmente... Não é uma fórmula. É um jeito de viver, eu penso. Um roteiro, isso aí. Uma orientação, se você vai seguir ou não, seguir tudo também é de cada um, Exatamente. Né? Mas eu imagino que tu saia transformada também de cada encontro, né? De cada. Eu tô na 4ª turma. 3ª ou 4ª, não lembro mais. Como mentora. Se é a 3ª ou 4ª turma. Como mentora. E cada turma tem um propósito, porque que Deus coloca essa... Porque são só 8 mulheres, né? A gente não consegue trabalhar com turma menos de 8 pelo que a gente... Pela visão da igreja, pelo propósito que a igreja tem, certo? Então a gente pela experiência que cada uma vai viver no curso. Então a gente trabalha com 8 mulheres, mais 2 mentoras. Esse ano sou eu e a Johanna, né? A minha outra mentora, que trabalha comigo em parceria. E aí a gente... São 10 mulheres. Então as nossas histórias de vida, de certa forma, a gente acha que não, mas o Senhor... Eu aprendi isso na igreja, que o Senhor não conecta pessoas. O Senhor conecta propósitos. Tu me disse esses dias no áudio. Eu fiquei bem pensativa sobre. Porque é o que eu realmente entendo e vivo. Então, tem um propósito. Por que Deus botou essa turma específica para Fabrícia esse semestre? Algo que elas vão falar, alguma falta, alguma dificuldade, é algo que precisa ser curado em mim, gerado em mim. E vai tocar no coração de cada uma. Exatamente. E assim vai ser a troca entre todas nós. E por isso que a gente acaba gerando um vínculo, que tem que até organizar, porque senão vira uma dependência umas das outras, sabe? Porque elas se conectam mesmo. É isso que eu tenho visto nas turmas que eu tenho mentoreado e tenho junto. Por quê? Porque a tua falta vai falando com a outra e você se conecta de uma maneira que tu fica pensando assim, nossa, como eu nunca procurei a Carol pra ser amiga? Era o que eu precisava. Ô Fabrícia, agora me chamou também a atenção de uma coisa, né? Acho que a mulher vem perdendo, acho que nessa busca de se igualar ao homem, né? E nessa questão toda... Do empoderamento. Antropológica, social, sei lá, que nós estamos vivendo. A gente tem perdido um pouco da nossa essência feminina, inclusive no vestir, no falar, no comportamento, enfim. Mas tem muito homem também perdendo muito menino, o seu lugar, né? E aí, tem curso para homem também? Tem, a igreja não ficou pensando só nas mulheres, porque a gente teve por um tempo só curso para mulheres, tirando Celebrando a Vida. A igreja possui vários cursos, eu posso depois falar brevemente de todos eles. Mas tinha só o Celebrando a Vida, que era um curso que era para homem e para mulher, que é muito bom, excepcional. Não tinha um curso específico para homem, hoje nós temos. Aí a igreja percebeu esse mar de mulheres buscando isso, porque a gente sempre teve uma lista de espera muito grande pro curso de Experiência do Lar, que aí vão migrando, aí tu vai entendendo. Tu entra talvez por Experiência do Lar, pelo PAIC, que é bem conhecido aqui em Brusque já, né? Que é a Zani Hort dá o PAIC, né?
É por ser Isso mulher já ouvi. única. Já ouvi isso, provavelmente Já falar, ouvi. porque muitas mulheres fazem, que é baseado no Augusto Cury, né? Uhum. E aí, tu entra nesse início. Daí tu vai querer mais. Se o Espírito Santo falar contigo, se aquilo te tocar, tu vai querer viver mais daquilo. E aí tinha esse mar de mulheres, só que aí em casa precisava que o homem também buscasse isso, porque precisa ser uma comunhão, certo? Perfeito. Fica mais leve Aham. caminhar quando nós estamos em comunhão de propósitos. Aí foi criado o sexo, comunicação e dinheiro, que fala muito com o homem, né? E o homem é o máximo. Então hoje nós temos 2 cursos específicos para os homens. E se alguém tiver interesse, também. Pode me chamar que eu passo contato de quem... Ah, meu marido quer fazer esse curso, eu tenho interesse que ele que faça, né? Eu passo contato de quem cuida de cada curso. Porque cada curso nós temos um gestor, Uhum. pra ficar fácil de organizar isso, Meu né? Deus, vai lotar a sua caixinha de mensagens. Será? Eu não sei lidar com isso, né? Porque olha só, quando eu fui fazer a mentoria com a Fernanda Boaventura, meu perfil no Instagram era fechado. Aí ela falou tanto lá, cara, eu sou obrigada a viver esse novo mundo, eu abri pro público, mas eu tenho uma dificuldade porque eu sou muito reservada. Isso vem do meu perfil colérico, ser assim, reservada. Eu não gosto de me expor. Então eu tenho que organizar. Então pra mim, trabalhar no digital, ter a caixinha cheia ainda é uma novidade. Mas engraçado, né? Como a gente tem as ideias, assim. Eu te vejo uma figura muito pública. Ah. Embora não te veja sempre, te vejo como uma figura super pública. Então, e eu tenho uma mentalidade fértil, né? Então eu consigo te imaginar, assim, multitarefas. Então lá, buscando a Maria Alice na escola, trabalhando, de repente com amigos, e lá na igreja, num monte, falando, assim, abertamente para um grupo enorme de mulheres. Eu fiquei com esse... Mas é exatamente hoje o que eu vivo, Fiquei com mas... esse desenho, com esse vídeo, sei lá, com essa imagem, não sei, na minha cabeça, assim. Mas eu tenho uma dificuldade de me expor. Muitas pessoas acham que eu sou brava. Eu não sou brava, eu sou reservada. Depois que a pessoa me conhece, ela entende. Claro que minha entonação de voz, meu posicionamento, a minha Sua postura. profissão. Isso, me levou a ser. É. Eu tenho uma profissão que ela é masculina. Muito. Então tu pensa quando eu me formei há 20 e poucos anos atrás. Era masculina. É até hoje uma profissão masculina, uma profissão onde tem muito machismo incutido dentro dela. Não vamos também fingir que não existe. Uhum. Mulher já conquistou muito? Já, mas precisa avançar muito mais. Hoje um homem advogado ganha mais que uma mulher em quase em totalidade dos escritórios hoje. Isso é infelizmente é doído, mas é uma verdade. Eu já cheguei em reunião de pessoas, com pessoas, de situações, claro, situações bem pontuais, as pessoas não respeitarem o que eu tava falando, em que eu disse assim, se eu tivesse, desculpa a expressão, mas eu falei pra pessoa assim, se eu tivesse bolas no lugar de peitos, vocês estavam me ouvindo. Porque, infelizmente, essa é a verdade. Vocês têm aí, dentro da OAB, um lado OAB mulher, né? Mas quanto tempo levamos para ter uma presidente? Pela primeira por exemplo? vez, a gente tem a Cristina como presidente, né? Que Amada Cris, beijo, Cris. Uma pessoa única, né? Uma Maravilhosa. querida, eu adoro ela, né? E aprendi a conhecer ela, não conhecia ela, aprendi a conhecer ela faz uns 6, 7 anos, né? Só conhecia de nome, mas é uma pessoa muito especial. E foi a primeira vez, né? Nós não tínhamos essa abertura. Até porque a gente não se colocava nesse lugar. Vamos combinar assim também. Nós, mulheres, às vezes, tem lugares que a gente não conquista porque a gente sequer busca conquistar eles. Então a gente também tem que fazer essa evolução. Ai, eu acho que mulher pode tudo. Todos podemos tudo, né? Só que a gente tem que entender que existe limite pra esse tudo, né? Aí que tá. Eu acho que aí a questão que o mundo às vezes dá um probleminha aí é porque se tu empoderar demais, também vai ficar ruim. Porque aí, como é que tu vai ser na tua casa? Como é que tu vai ser com o teu parceiro? Tu vai esmagar ele? Não dá, tem que ter uma medida aí. Mas aí é onde eu falo, essa mulher empoderada demais e esse menino com a síndrome de Peter Pan, esse menino Nutella, sei lá qual nome a gente vai falar, né? Que também perdeu o seu propósito. Não quero dizer masculinidade, virilidade, mas enfim. Mas isso vem do nosso histórico no Brasil, né? Uma vez eu até fiz uma pesquisa sobre isso por causa de uma ministração que eu tinha que fazer na igreja. E hoje nós temos uma média de quase 70% dos lares sendo geridos por uma mulher. Então esse homem, ele cresceu com um braço forte de uma mulher. Então quando ele sai desse lar, dessa mãe, ele procura o quê? Uma mulher de assim. braço forte. Porque ele nem percebe, isso é inconsciente, gente, é inconsciente. Ele não faz isso automático, mas ele busca isso. E aí acaba essa situação. E daí, quando tu se vê, se tu não organiza isso, tu se torna tendo mãe do teu marido e não a esposa dele. E aí que tá a situação. Aí, se sair desse lugar é difícil. Movimentar isso é difícil. Até porque você chega dentro desse contrato e aí esse parceiro fala assim, tá, mas você sempre foi assim, por que agora não mais? Casei por isso. Né? Casei contigo por isso, né? Agora você não quer mais Como ser assim? isso. Tá ficando rebeldinha? Né? Por isso que a gente tem que organizar isso no início. Eu sempre falo para as meninas mais novas, quando elas vêm conversar comigo, isso aí. Isso
É ok pra ti? Pensa nisso daqui 20 anos. Tu consegue sustentar essa situação por 20 anos? Esse lugar por 20 anos? Se não, já organiza agora. Porque fica mais fácil do que tu deixar passar 20 anos e tentar reorganizar a situação. Aí vem a frustração. Porque tem algumas coisas que a gente muda e outras São imutáveis. são Porque imutáveis. tem que pensar que como eu tenho a minha lista de negociáveis, meu marido tem a dele. Então, aí dá conflito, a gente tem que conseguir ter sabedoria, né? E tá na Bíblia, a esposa sábia edifica o lar. Esse é o nosso papel. Edificar não vem pronto. Edificar é construir. Diário. Isso aí, a gente tem que lembrar disso. Não é ela vai lá e compra, né? Ela tem que fazer. E depende de mim. E a própria palavra oração. Eu sempre coloco isso. Oração. São 2 atos. Orar mais ação. O que é orar? Falar. Eu fico só esperando, só esperando, só esperando. Se eu só orar e né? esperar, não vai acontecer nada. Eu também tenho que ter uma ação. Então eu tenho que fazer as 2 coisas para que isso aconteça. E às vezes a gente só fica na oração. Ou só na ação. A gente só fica orando. Pedindo para Deus, mas não sai daquele lugar. Não se movimenta. E o Thiago Brunet me ensinou muito tempo atrás, num curso que eu fiz com ele, e isso me chamou muita atenção, que Deus não chama desocupados. Você já viu algum desocupado ali usar esse mar de gente que existe aí, às vezes aí na rua, né? Não. Deus, ele vai usar pessoas ocupadas. Sabe o que é interessante isso que tu me falou? Quanto mais eu me ocupo, mais coisa eu faço. Exatamente. Que é um dos pilares quando tu começa a estudar e desenvolver que tu entende. Isso, se tu observar, foi assim com os discípulos, foi assim com os profetas da Bíblia, foi assim com todas as grandes figuras que a gente tem conhecimento lá nos livros da Bíblia, né? E aproveitando até que a gente tá falando do Thiago, além de especialista em pessoas, ele tem um outro Dominando livro. emoções, eu acho que é muito bom. Não, 12 regras pra vida, alguma coisa 12 assim. princípios 12 milenares. princípios, Excelente. Eu acho que também nós mulheres precisamos, e eu tô numa busca também, tá? Faço aqui também meu momento sessão terapia, de construir não, né? O propósito muitas vezes a gente já sabe, mas ter uma clareza nele. A partir do momento que você tem clareza no teu propósito, clareza nas tuas prioridades, você entende mais o que é negociável e o que não é, Sim. né? Qual é a maior forma que o inimigo te domina e a gente coloca na igreja? É te vendando. Tirando essa clareza. Fechando os teus ouvidos. Porque se tu não tiver clareza, tu não vai ver qual o caminho que tu tem que seguir. Se tu não estiver ouvindo a voz de Deus, tu não sabe o que tu vai fazer. Tu vai fazer decisões baseadas na tua necessidade. Eu me movi muitos anos na minha vida pela minha necessidade e não pelo meu propósito. Propósito para que Deus me criou. Quando tu se move pela necessidade, só vai suprir o que tá na carne. O resto não. Bate cabeça. Isso aí, exatamente. Então eu tive que mudar. E foi difícil fazer essa mudança. Porque a gente sempre pensa na nossa necessidade. Tudo que veio de herança. E a gente fica buscando aquilo. Todos temos. Repete essa mensagem, olha lá para aquela câmera e repete essa mensagem. Vamos agora ela quer demais, viu, gente? Vamos fazer ela encarar o digital, porque assim, ó, vou te dizer, tá? É uma exposição de vulnerabilidade, né? Sim. Estar aqui falando... Pra mim é difícil porque eu não gosto de me ver vulnerável. E eu também, assim, até na minha caminhada do Instagram, né? Por muitas vezes, eu gosto do contato, gosto de estar com a pessoa aqui, mas eu odeio me ver no vídeo. Inclusive, eu falei pro Cauã que eu nunca assisti nenhum dos episódios. Eu assisti todos, você está muito bem, tá? Porque como boa colérica, eu me preparei para estar aqui. Né? Mas assim, eu nunca... Porque as coisas vão fluindo e tal. Mas eu gostei muito dessa mensagem final. Então, como o nosso público aqui é maior, e já quero aproveitar para agradecer, né, mais uma vez a disponibilidade do teu tempo, que é o que há de mais precioso que Deus nos deu. A maior moeda é o tempo hoje. Né? E tempo é dinheiro. A gente sabe disso entre tantos afazeres que nós temos. Então, já quero aproveitar para agradecer a sua presença. Eu sempre tento, não, embora assim, ó, eu seja toda essa... mas eu me emociono. Então, eu quero agradecer a disponibilidade do teu tempo. Por acreditar em mim como médica, como amiga, como parceira. Então, embora a gente não se veja sempre, você sabe que se der Sempre, a Carol sempre está disponível, clique sempre ajuda ali, a gente. Sabe que... Nossas missões da igreja. Que vem. Mas assim, eu achei tão bonito isso que tu falou, então eu vou te desafiar agora, né? Para que você quebre aí a sua vergonha do digital e fala essa tua última mensagem ali para as mulheres que estiverem nos escutando. Eu acho que ficou muito bonito, assim, a gente ter clareza
do nosso propósito e entender que a nossa necessidade é o quê? A nossa, A nossa necessidade não vem na frente. Fala de nossa, novo. a gente não pode a gente, né, eu mudei, foi difícil mudar, sair desse lugar, é bem difícil, eu ainda tô nesse processo, né, mas eu vivi anos da minha vida me movendo pela minha necessidade, pelas minhas faltas, pelas minhas carências, e quando tu se move pela tua necessidade e não pelo teu propósito, pelo que tu foi criada, porque todos temos um propósito, e é bem claro quando a gente consegue ver isso, quando esse véu se rasga, né, e as decisões não vão ser boas, e aí vem as tribulações, vem as dificuldades, então quando nós conseguimos entender que nós temos um propósito e a gente não mais toma decisões por necessidade, não vem mais o problema. Fica menor. Porque assim, eu quero também, não quero vender para vocês que um mundo com, né, eu caminhar com Deus, eu não vou ter problemas. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim que todos teremos aflições, mas eu venci o mundo. É esse o segredo. Eu vou ter necessidades. E as aflições diminuem quando eu ando com ele. Exatamente. Só que o fardo com ele é leve, meu jugo não é pesado. A tempestade vem para aprendizado de todos. Exatamente. Mas ele vai trazer a calmaria. Exatamente. Né? É sobre isso. E aí tu consegue entender. Quando Deus estourou a bolsa da Maria Alice lá em 2017, né? Que a minha filha, para quem não conhece, foi assim que eu conheci a Carol. Eu era acompanhada pelo Darley, né? Eu vou falar bem rapidinho, acompanhada pelo Darley. E aí minha bolsa estourou com 37 semanas, numa quinta-feira, às 5 horas da manhã. E aí o Darley estava viajando, ele já tinha me avisado, e ele deixou o contato da Carol como contato pra mim, se houvesse um imprevisto. E ocorreu esse imprevisto, porque Deus sabia do teu propósito. Aí veio uma menina, gente, eu era uma menina. Era. 8 anos atrás eu era uma menina. Subiu num banquinho pra fazer a minha cesárea, isso eu lembro que me impactou muito. Eu subo até hoje. Deixa eu pegar meu banquinho, eu falei assim, como assim? A médica vai pegar um banco, olhei pro lado, ela tava pegando um banquinho pra fazer a minha cesárea. Como ela fala pra Maria Alice, me respeita porque eu que te tirei da barriga da tua mãe. E ali nasceu o nosso contato e a gente desde o início se deu bem, porque a gente tem um perfil parecido, né, como pessoa, mas não é isso, é porque tu tens um propósito bem claro na tua vida, que é servir pessoas e ajudar mulheres. É o mesmo propósito que o meu e de quase todas nós mulheres, e por isso Deus nos conectou e colocou nesse lugar. Deus vê lá na frente, ele já sabia que esse dia ia acontecer. Sabe que, vou falar um pouquinho da minha experiência, eu falei esses dias no Instagram que eu parei a obstetrícia, né? E parei a obstetrícia não porque eu deixei de entender o chamado, mas porque eu achei que eu tinha cumprido um certo período, né? E que agora eu precisava conversar com essa mulher, precisava ter um pouco mais de tempo para poder conversar com essa mulher 35 mais, 40 mais, que tá aí com seus conflitos, com as suas dificuldades, né? Então, para que eu pudesse trazer elas para uma certa clareza ou ajudá-las no processo. Mas eu tenho saudade de subir no banquinho, porque é uma experiência quase que... esses dias eu brinquei com uma amiga que era uma experiência surreal, é divino, é quase... É um privilégio de Deus, né? Que ele deu pra ti, né? Você ser o primeiro a tocar num ser humano, no momento ali de chegada dele nesse mundão, é uma experiência. Então é algo, porque não, né, é minha essência, minha profissão também, mas é algo em que eu me sentia muito um instrumento dele, né? Uma conexão direta conectado, uma conexão direta, né? Então, como eu deixei de fazer, eu estou buscando outras conexões, mas assim, quem me conhece sabe, minha essência é essa, eu acho que mulher pode tudo, né? Esse espaço aqui foi um espaço criado por mim, para que a gente pudesse falar abertamente, então aqui tudo é permitido, a gente fala de sexo, sem tabus, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de amor, de relacionamentos, e não apenas sobre saúde, porque a saúde a gente sabe, né? Mas eu queria sair do lugar dessa médica que fala só de apenas de saúde, mas dizer também e trazer também outras bagagens para essa mulher. Então, você que está aí nos ouvindo, entenda, saúde e o seu corpo é o bem mais precioso que Deus te deu. Cuide dele, mas independente da tua religião, independente do teu credo, nutra a sua espiritualidade, porque eu tenho certeza que o seu ambiente, o ambiente onde você estiver, seu casamento, seus amigos, seu relacionamento com seus familiares, com seus filhos, se tornará muito melhor. Fabrícia, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu tô até emocionada, gente, por estar aqui, por ter aceito esse convite que eu fiz. Foi com muito amor. Quando eu
quando eu projetei, eu tô precisando de alguém para falar sobre o espírito. Pá! É a Fabrícia. Então, obrigada também, Deus, por em 2017 ter nos conectado e ter trazido a Maria Alice e tantos outros ao mundo. É, de fato, um Um presente presente dele pra você. muito grande. Obrigada, viu? Eu que agradeço, né, por essa oportunidade para quebrar paradigmas comigo mesma, quebrar barreiras, vencer medos, desafios, né? Eu sempre, quando eu tenho medo, o medo não me paralisa, o medo me motiva. Então, mas é difícil quebrar medo. As pessoas às vezes falam assim pra mim: nossa, tu nem ficou nervosa nessa audiência. Gente, eu tava tremendo, por dentro tava horrível. Mas aquilo que eu aprendi a não deixar o medo me paralisar. Muito pelo que eu aprendi com os meus pais, né? O meu pai e minha mãe me incentivaram nisso, né? E a vida. E a vida, exatamente. Mas muito obrigada por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui e foi bem agradável. Obrigada. Para você que está nos ouvindo, eu volto a repetir. O meu propósito aqui é que, se uma mulher tem escutado e fez sentido para você, curte, compartilha, encaminha, faz com que tudo isso, dessa nossa conversa, dessa nossa história, te traga algum tipo de insight para você ler, para você buscar um podcast, para você assistir a um filme, algo que te tire da inércia e te traga para a vida, porque ela é única, ela é um presente. Então, obrigada e até o próximo Conversa Leal com a doutora Carol. Beijo, tchau!